Muito bem, pessoal, seguinte, ó, hoje nós vamos sortear 4 brinquedos. Oh, muito bem, são 2 bonecas, um carrinho e um barco. Então são 2 brinquedos para meninas e 2 para meninos, né? Se bem que hoje não interessa muito não, o importante é você gostar do brinquedo, certo? E olha só, hoje nós temos o prazer de receber, estamos com gente importante, a coordenadora do curso de fisioterapia da ONG, Caroline, seja bem-vindo, professora. Muito obrigada, boa noite a todos, boa noite, Roberto, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você para a gente conversar um pouco. Caroline Teixeira, ela é especialista em saúde da mulher, que estamos no mês da saúde da mulher, sim, né? Outubro, a mulher se cuida mais do que o homem, não, Caroline? Sim, inclusive quando a gente conversa, né, e quando a gente vê, os homens eles morrem mais do que as mulheres, né? Verdade. E morrem mais cedo do que as mulheres. Isso é reflexo desse cuidado, que as mulheres elas acabam buscando mais os serviços de saúde. Existe até uma pesquisa que o Ministério da Saúde ele faz e ele diz que as mulheres elas são as maiores usuárias do Sistema Único de Saúde, porque elas não vão só para cuidar da saúde delas, elas que levam os filhos, porque é uma questão muito cultural, né, da mulher dar o cuidado. Então, é a mulher que leva, isso tem mudado, mas ainda a maioria das vezes a mulher que leva o filho ao médico, a mãe, a sogra, o marido, né, o familiar. Então, realmente ela se cuida mais, ela procura mais os cuidados, né, em saúde do que os homens. Bom, mas ela está hoje aqui como coordenadora do curso de fisioterapia e também para falar do idoso. Acho que nos últimos 100 anos a expectativa de vida no Brasil praticamente mais que dobrou, Mais que dobrou. A gente tinha aí uma expectativa de vida na década de 60, pensando em 40 e poucos anos, 50 anos, né? Que a expectativa de vida nas mulheres é maior do que os homens, como a gente falou agora, e tem a ver com esse reflexo do cuidado com a saúde. Hoje a gente vê aí uma expectativa de vida entre 75 e 80 anos na população brasileira, né? A gente tem passado por algo que a gente chama de transição demográfica, que é ter uma população mais velha, maior do que mais jovem. Nós éramos um país muito jovem, com muita criança, né? E hoje tem diminuído o número de crianças e jovens e tem aumentado muito o número de idosos. A gente acredita que até 2040 a população de idoso ela seja muito semelhante à de jovens adultos no Brasil. É que também morríamos muito jovens. Sim, antes dos 50 anos a maioria morria. Sim. E aí só ficava a juventude. É verdade. O que causou essa melhora na longevidade do brasileiro? Eu acredito que o cuidado mesmo em saúde, eu acho que a conscientização, né, a gente vem, na verdade a saúde no Brasil, ela tem um histórico, né, ela tem buscado a questão da promoção da saúde, da prevenção, dos cuidados, o desenvolvimento tecnológico, claro, industrial, então nós nos tornamos mais produtivos, apesar de adoecer mais, eu penso, quando a gente tem essa questão da urbanização, né, das pessoas saírem do ambiente rural para a região urbana, né? Então a qualidade de vida ela não ficou tão melhor, mas se melhorou tecnologicamente em rastreio de doenças, né? A gente se desenvolveu intelectualmente mais, então eu acho que isso trouxe esse reflexo para o aumento da expectativa de vida, além da questão de saneamento básico, né? Que o Brasil ele foi se desenvolvendo, melhorando, a erradicação de doenças infecto-contagiosas que nós tínhamos muito antes, então com o desenvolvimento de vacinas, de cuidados primários em saúde, a gente conseguiu então ir melhorando a nossa expectativa de vida. Uma coisa que me assustou nos últimos tempos, posso chamar de professora, que Claro. sempre um grande orgulho, né? Professora, foi que o número de vacinados caiu bastante, principalmente na questão da polio, em que os patamares ultrapassavam os 90 e tantos por cento, caiu para menos de 90%. Sim. E isso outras também diminuíram bastante. Sim. Quer dizer, teve um reflexo
sei lá, não sei se é negativo, mas por ter sumido, ninguém mais fala em sarampo, como se falava antigamente, sarampo, rubéola, tosse comprida, quando meu pessoal falava. Sarampo, né? A gente teve, né, um surto de sarampo há pouco tempo atrás, né? Então, realmente a gente viveu essa erradicação de algumas doenças e que algumas, por esse falta de cuidado, divulgação, realmente a gente teve a presença dessas doenças de novo. É assustador isso, não? Exato, Bom, como reverter isso? Que educação? Eu acredito que sim, eu acredito que educação em saúde, eu acredito também na disseminação da informação, né? As pessoas hoje elas têm acesso à internet, elas têm mais acesso à informação. Se a gente pensar na Covid-19 mesmo, né? Se a gente pensasse na pandemia há 30, 40 anos atrás, será que as informações chegariam tão rápido para a gente como elas chegaram? Né? Os estudos referente à vacinação, referente aos cuidados em saúde, para aumentar, né, a expectativa de vida desses pacientes e curá-los. Então, eu acredito que as pessoas terem mais acesso, buscarem mais informações, conteúdos que vão impactar a vida delas, né, de fato, na saúde, na vida profissional, enfim, eu acho que é uma forma da gente mudar. Mas eu acredito que a educação em saúde seria o primeiro passo, realmente. E os idosos? Quais são os cuidados que nós devemos ter hoje em dia com os nossos idosos? Eu acredito que a principal questão que para mim é importante é que as pessoas elas imaginam que o idoso, a pessoa ela vai envelhecendo, ela perde, como se ela não tivesse mais função. É como ela não exercesse mais nenhum papel importante, nem na família, nem na sociedade. Então, uma das coisas é entender que o processo, eu acho que a população, as pessoas, né, elas precisam entender que a pessoa envelhece, então que nós iremos também envelhecer e que ele pode ser e esse envelhecimento ele pode ser saudável, essa pessoa pode continuar contribuindo com a sua família, com a sociedade de alguma forma, porque eles vão muitas vezes perdendo a sua funcionalidade global porque você não pode fazer isso, você vai ter essa limitação, ou você tá velho, né? Vou usar as palavras que às vezes a gente ouve, sim. Você tá velho e você não pode correr, você não pode ir até tal lugar. Mas tem que evitar as quedas também, que é perigoso, Exato. não? Então, mas essa questão do evitar as quedas, eu acredito que está muito mais relacionado em nós tornarmos esse idoso ativo, né? E produtivo também. Porque o idoso, a gente vai pensar no indivíduo de uma forma geral. A gente vai pensar na autonomia e na funcionalidade. Então, a autonomia é a capacidade que o idoso tem de tomar suas próprias decisões. E a funcionalidade é a capacidade dele de fazer atividades de vida diária. Então, tomar banho, escovar dente, fazer a sua própria alimentação, praticar uma atividade física. Então, quando esse idoso ele se torna ativo, ele entende que é importante ele praticar atividade física, né, praticar o exercício, né, porque a atividade física é a caminhada, é varrer um chão, né, então fazer o exercício, isso vai contribuir para que ele tenha uma boa composição de massa muscular, óssea, que sim, o processo de envelhecimento natural, que a gente chama de senescência, né, você vai perder. A gente perde massa muscular, isso é substituído por tecido gorduroso, a gente perde água, por exemplo, no verão é muito importante sempre orientar idoso a se hidratar, porque ele tende a se desidratar mais rapidamente do que uma pessoa mais jovem, porque a gente perde água nas células, a gente vai perdendo a composição mineral do osso, principalmente mulheres relacionado à osteoporose. Então sim, o processo de envelhecimento leva ao idoso a uma perda, mas não significa que essa perda torna ele incapaz. Então, muitas vezes essa questão de queda, a falta de equilíbrio, ela vai existir, mas se você fizer um treino disso, né, um treino muscular, um treino de equilíbrio, você consegue tornar esse idoso mais funcional e esses cuidados, porque é importante sim falar de cuidado com queda, então tapete, desnível, andar de meia dentro de casa, isso é bastante importante, mas eu acredito que o nosso foco... Desculpa, andar de meia dentro de casa? Porque você pode escorregar.
Ah, tá. E é que eu estava pensando também na questão dos tapetes, que é uma coisa, parece que boba, Sim, mas perigosa. Sim, o tapete, se for ter tapete, tentar pôr fita adesiva para o tapete ficar grudadinho no chão, o ideal é que não tenha o tapete. Principalmente se essa pessoa, ela vive sozinha, se essa capacidade funcional dela, então, por exemplo, se de repente ele tem alguma alteração no caminhar dele, alguma fraqueza muscular importante, então o ideal seria não ter tapete, né, na casa, mas esses cuidados. Então, não andar de meia, porque ela pode escorregar no piso, interruptor de luz, por exemplo, ser próximo à cama, a cama ser direcionada mais próximo ao interruptor de luz, porque aí ele acende a luz antes de levantar. Porque o que acontece? Tem alguns estudos que dizem que o idoso, a queda, né? A gente está falando de queda no idoso, ela acontece na maioria das vezes quando o idoso está fazendo uma dupla tarefa. O que seria isso? Imagina uma pessoa caminhando e trocando a carteira de um bolso para o outro. Tá brincando? Isso é uma dupla tarefa. O idoso andando segurando um copo com água, que essa água não pode cair do copo, por exemplo. Então ele está caminhando, só que ele está focado em não derrubar a água do copo. Isso é uma dupla tarefa. E muitas vezes são nessas duplas tarefas que ele acaba tendo a queda. Então aí ele levanta para ir ao banheiro com a luz apagada. Então ele está preocupado em enxergar, às vezes, né, em ter a noção de espaço para ele poder chegar até o banheiro, e aí ele tem a queda. Como é que a fisioterapia pode melhorar a vida do idoso antes da queda, por exemplo? Sim. Então, pensando na fisioterapia, nós podemos pensar até na questão cognitiva, né, de socialização. Então, trabalhar com esses idosos em grupos e a gente trabalhar exercícios terapêuticos com eles. Então, baseado naquilo que o idoso ele começa a perder, como eu disse, massa muscular, que ele começa a perder massa óssea, que a gente chama também. Então, eu posso fazer exercícios com esse idoso para fortalecimento de membros inferiores, né? Então, com o próprio peso do corpo. Eu nem necessariamente preciso usar peso, né? Um pezinho na mão ou uma caneleira. Eu posso usar o peso do próprio corpo e associar essas duplas tarefas. Não só dessas que eu falei, mas como as cognitivas. Então, por exemplo, eu vou dar um exercício para fortalecimento de braço. Então, eu posso pedir para ele elevar o braço e ao mesmo tempo que ele está fazendo esse exercício, seja com um pezinho, como for, eu posso pedir para ele ir falando nomes de frutas para mim de acordo com as letras que eu der para ele. Então, uma fruta com a letra A, só que ele tem que continuar fazendo o exercício e me falando as frutas. Então, eu estou trabalhando uma dupla tarefa com ele. Então, eu estou trabalhando memória. Então, eu posso ir dando datas para ele ter que repetir, ou eu posso dar a ordem da fruta, qualquer ordem. Falar nome de estado, falar dia da semana, falar um hobby que ele tem. Então, eu também consigo trabalhar atividades mentais, cognitivas, pensando em memória e tudo mais, associado a um exercício. Todo exercício que impõe carga ajuda tanto na questão muscular quanto na questão óssea, né? Além disso, tem a hidroterapia, que a gente pode também fazer terapia de grupo, terapia individual com a hidroterapia. Além de quando você trabalha o coletivo, você também trabalha essas questões emocionais, de relacionamento, que para os idosos, se a gente pensar na pandemia, uma das coisas mais difíceis para eles foi o isolamento, o estar sozinhos e não estar compartilhando, né? Vivendo em sociedade, encontrando as pessoas, e isso acaba gerando, né, depressão, vem a tristeza e a depressão e tudo mais. Então, a fisioterapia indiretamente, né, não seria o nosso objetivo principal, porque o nosso objetivo realmente é corporal, né, mas indiretamente a gente contribui com essa qualidade de vida, sensação de bem-estar do idoso nessa prática de exercícios terapêuticos. Isso é uma forma de melhorar a vida do idoso, porque a ideia não é só envelhecer, mas envelhecer com saúde. E é uma coisa que eu tenho reparado, que a questão, quando se fica idoso hoje, porque você já vê atrizes aí maravilhosas com 50, 60 anos, você fala assim, não é impossível. Sim. Essa mulher está com 60 anos.
mudou. Nos anos 70, uma mulher de 50 anos era uma vozona. Sim, tava lá no tricô, Exato, né? Ela hoje tava não. fazendo outras coisas, exato. Eu acho que esse conceito do envelhecer, se a gente for pensar, seria 60 anos ou mais, dizer que é um idoso, né? Pensando no Brasil, é aquela pessoa com 60 anos ou mais, mas são pessoas muito ativas. É claro que a gente vai ter aquelas que não são tão ativas, mas nós vamos ter essas pessoas que são ativas. Pensando em mulheres, tem essa questão estética, né? De uso de procedimentos estéticos para ajudar na aparência, mas realmente eu acredito que a gente tem mudado, né? Mas eu acho que uma das coisas de nós focarmos é que a população ela precisa entender que ela também vai envelhecer, que os jovens vão envelhecer e que a gente precisa cuidar da nossa saúde enquanto nós somos jovens, para que a gente envelheça saudável, não que a gente não possa, quando idoso, cuidar da nossa saúde, mas é um processo, porque o envelhecimento, ele também tem a ver com o acúmulo de experiências que você viveu. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que ela é fumante, a pele dela envelhece muito mais. A voz envelhece. Né? Então, assim, ela muda, né? A exposição ao sol, né? Que hoje se fala muito, né? Sobre o uso de protetor solar, mas também. Então, a sua exposição a fatores externos e até as questões internas mesmo relacionadas ao indivíduo vão proporcionar um envelhecimento mais saudável ou não. Então, a gente também começar a pensar nas nossas escolhas, ainda quando jovens, pensando em envelhecer saudavelmente, né? Eu acho que isso é um segredo. Também a mente, né? É que você falou sobre faculdade, eu me lembrei de algumas pessoas que acabam entrando na faculdade, ou para fazer mais uma faculdade, depois de 60 anos. E também é uma forma, né, de envelhecer com saúde. Sim, desenvolver, né, se desenvolver mentalmente, continuar executando o que é isso. A pessoa, ela se aposenta, os filhos casam, isso seria um assunto para psicologia, mas tem aquela questão de síndrome do ninho vazio, que não tem filhos para cuidar, você não está trabalhando, aí você começa a se questionar, né, qual é o meu lugar no mundo, qual é a minha função a partir de agora. E a gente vê, né, eu tenho exemplos em casa, a minha sogra tem 70 anos hoje, mas com 60 anos ela jogava vôlei adaptado, agora ela tem uma artrose um pouco avançada no ombro, que não permite ela jogar tanto, mas ela ainda joga vôlei adaptado e participa de competições, né? A gente tem jogos regionais da terceira idade que o estado de São Paulo ele promove. O meu pai tem 70 anos e é super ativo e se envolve muito nessas questões de esporte, de atividade, né? Então eu acho que é isso, você estar contribuindo com alguma coisa, em algum lugar, sendo útil para você mesmo, né? Vendo a sua capacidade, eu acho que isso também ajuda a envelhecer saudavelmente, né? A fisioterapia, é importante dizer, né, que ela acaba ajudando a diminuir a quantidade de remédios, né? Porque, por exemplo, eu voltei a fazer academia e a gente percebe que o corpo parece que ele volta a funcionar melhor. Sim. Com você forçando ele um pouquinho nos exercícios, não é isso, professora? A gente dependendo do tipo da doença, né? Porque tem uma outra questão que foi muito falada há algum tempo e tem sido falada, que é a automedicalização de idosos. Quer dizer, eu vou envelhecer, então o meu cérebro vai oxigenar menos. Então o médico ia lá e dava um remédio para aquilo, mas aquilo não aconteceu ainda e ele estava dando para prevenir. Então a prática, né, do exercício terapêutico, da fisioterapia, a prática de exercício físico mesmo, né, com um profissional de educação física, ajuda ao organismo funcionar melhor. Então, por exemplo, se você tem pressão alta e você começa a fazer um exercício que ele tem específico para aquilo. Então a gente trabalha muito exercícios para membros inferiores, para quem tem pressão alta. A própria hidroterapia, se ele tem uma pressão controlada, contribui para esse controle também da pressão arterial. Então você pode sim, junto com a fisioterapia, diminuir o uso, se você não é, né, de repente um hipertenso já diagnosticado e sendo necessário a medicação, você consegue sim equilibrar isso, né? O diabético, o pré-diabético, por exemplo, o exercício é muito importante porque ele ajuda no consumo de glicose, né, e tudo mais. Então, sim, você consegue com o exercício, com a alimentação, diminuir fatores de risco, né, e também evitar uma medicalização precoce, né, o uso de muitos medicamentos.
Quando eu nasci, nós éramos um país de jovens, né? Um país que vai para frente, tal, esse tipo de coisa. Hoje ainda tem muitos jovens, mas eu acho que a maioria está ali no meio do caminho, né? E já temos uma quantidade significativa de idosos. Sim. Estão preparados para isso, com fisioterapeutas, com médicos especialistas em idosos? É uma área, geriatria, tal. É uma área muito crescente por conta dessa questão de transição demográfica que eu te falei. Realmente a gente tem uma população mais idosa, a gente tem vivenciado, né, mais as doenças crônicas não transmissíveis que a gente chama, que é infarto agudo do miocárdio, né, o infarto, a obesidade, o derrame, que é o acidente vascular encefálico, a própria diabetes também, pressão alta, que são doenças crônicas não transmissíveis, o câncer, que também tem crescido. Então, a gente visualizando esse aumento de expectativa de vida, né? Vivenciando, mas isso sim, eu acredito que é uma área extremamente promissora para os profissionais da saúde, né? Pensando nesses cuidados, porque realmente nós estamos nos tornando um país com pessoas velhas, né? Com pessoas não velhas, mas mais velhas, né? Pode falar velhas, né? Depois dos 60 anos já, se bem que quando o Capitão Kirk foi para o espaço com 90 anos, não, isso seria impensável nos anos 70. Sim, né? Sim. Então é uma coisa extremamente interessante o que ocorreu. É um bom sinal quando a gente vê um ator de 90 anos, que você vê que ele está inteiro, né? Que você está firme. E tem assim, tem uma senhora que eu acredito que ela é americana também, que ela começou a praticar musculação com 60 anos. E ela tem um corpo hoje, assim, né, pensando em massa muscular, em hipertrofia. Você vê o corpo dela, você fala assim, nossa, né, quem diria? E aí tem vários atores, né, Sylvester Stallone. Sim. Tem vários atores. Arnold Schwarzenegger. Então que você fala, poxa, então assim, é por isso que eu falei pra você, essa questão de evitar quedas ou não, eu acredito muito mais nessa questão do incentivo ao exercício, no incentivo a você desenvolver, né, a sua mente, continuar desenvolvendo as habilidades que você tinha, né, continuar praticando, né, as atividades que você praticava. Isso vai te tornar mais saudável, e isso vai te ajudar nessas questões de prevenção que a gente fala, não só de doenças, mas disso, né, na prevenção de quedas, no cuidado com desequilíbrio. Se você vê hoje um desses atores que a gente comentou, eles ainda fazem filmes de ação. Sim. Né? Eles ainda praticam atividades de explosão, por exemplo, que são atividades que exigem mais controle, mais equilíbrio. E por que isso? Porque eles continuaram praticando, eles continuaram se exercitando, eles continuaram na função dele. Então, muitas vezes os filhos, pai, mãe, você não pode mais fazer isso, eu te levo, eu te busco, não vai, não. Claro que é importante ser supervisionado e tudo mais, mas é importante entender que envelhecer não é morrer. Não. Envelhecer não é morrer. Você recomendaria a sua profissão para os estudantes que estão procurando saber? Eu não sei o que eu vou estudar. Com toda certeza vão estudar fisioterapia, vai ter mercado, não só pensando no idoso, né, mas quando a gente fala em saúde da mulher, por exemplo, tem algumas questões sobre envelhecimento, como incontinência urinária, por exemplo, que as mulheres acham que é um processo natural do envelhecimento, e não é comum, mas não é normal, e a fisioterapia também atua nessa questão, no tratamento de incontinência urinária. Pensando na saúde do idoso, né, a gente tem aumentado muito o número de instituições de longa permanência, que são os antigos asilos, então tem muito mercado. Pensando também, apesar da pandemia ter sido algo avassalador, né, para a sociedade mundial, para a população mundial, o crescimento da fisioterapia, a valorização dela também veio, né, veio com isso, mas pensando neste contexto que nós estamos falando hoje de idoso, e pensando também na prevenção, porque as pessoas elas conhecem muito a fisioterapia em reabilitação, né? Então, teve um infarto, vai para físio. Teve um derrame, vai para físio. Não, a fisioterapia também trabalha com prevenção e promoção de saúde. Isso não é bem destacado. Exato. Denise Bonomi
ótima reportagem com a fisioterapia. Tive Covid, fiquei na UTI. A fisioterapia na UTI e pós-UTI foi fundamental para me ajudar a respirar melhor. Vamos agradecer a professora e coordenadora do curso de fisioterapia da Universidade Guarulhos, agradecer a toda a assessoria, a reitoria que também acabou disponibilizando essa grande professora para nos explicar, nos dar uma aula gratuita. Obrigado, professora. Muito obrigada, boa noite, foi um prazer.